Eles começaram imbuindo suas armas com uma aura de relâmpago que durava por um certo período de tempo. Em outra loja, compraram poções extremamente caras com os 2 milhões de dólares de uma conta conjunta que tinham. Com 7 dias restantes, o bárbaro voltou ao seu xamã, que estava todo animado por ele ter ganhado 4 milhões de pedras tão rapidamente. Ele ativou o nível 4 do selo imortal, aumentando seu poder mágico e também sua fortaleza mental. Com 6 dias restantes, graças ao aumento do seu MP, Bjorn agora podia permanecer no modo gigante por mais tempo. A dupla saiu para comer e Misha mencionou que poderia ir à biblioteca com ele, deixando o MC incrédulo por ela saber ler. Na biblioteca, Ragna lançou um feitiço diferente neles desta vez, já que, segundo ela, o que ela costumava usar era especificamente para o bárbaro e não podia ser usado em outros. Mas assim que descobriu o sobrenome de Misha, pediu à garota que esquecesse o que havia acabado de dizer. Com 5 dias restantes, Raven disse a Bjorn que o trabalho deles juntos havia terminado e agradeceu por ele ter a suportado. Ela o deixou ficar com um passe de entrada para a Terra para que pudesse visitá-la se precisasse de algo. Finalmente, chega o dia da abertura do labirinto e muitos jovens bárbaros agradecem a Bjorn por seus conselhos. Isso até o deixa um pouco envergonhado, já que foram tão educados. Sua equipe também o elogia, mas o MC lhes diz que ele apenas contou aos novatos qual caminho seguir, que eles devem desconfiar de qualquer um que seja amigável com eles, o que também se aplica ao anão. Então Hot Miller diz que eles vão entrar e pergunta se não farão o mesmo. Duak se despede alegremente de seus companheiros, que estão seguindo outro caminho. Meia hora depois, eles ainda não entraram, e até Misha começa a ficar impaciente. Finalmente, Bjorn diz que é hora. Eles ganham XP dobrado dessa forma. Os dois são os primeiros a abrir o portal. Misha está incrédula que eles abriram o portal para o segundo andar tão rapidamente e Bjorn tenta explicar isso para ela. Ela fica ainda mais confusa, tentando entender o fenômeno de instabilidade dimensional que ele mencionou. A garota diz que se sente mal por Hot Miller. Ele se sentiria péssimo se soubesse sobre esse atalho para o segundo andar, assim como ela se sentiu quando usou o anel. Ele se sentiria privado de seu trabalho, já que sonha em abrir um portal sozinho. Eles entram no deserto de pedra, e Bjorn terá que ir ao portal oeste para conseguir o cristal mágico que precisa, o que significa que ele deve voltar. De volta ao primeiro andar, terão que caminhar para leste por 2 dias. 3 horas depois, a dupla está lutando contra gnomos, que não são muito fortes. A parte chata é ter que coletar seus cristais. De repente, Misha avisa que há pessoas correndo em direção a eles. Mesmo Bjorn não sabe o que fazer. Ele não esperava que alguém chegasse lá tão rápido. O grupo que deveria estar fazendo corrida rápida aparece, passando rapidamente pelos dois para chegar ao segundo andar. Misha está impressionada com o equipamento deles, e segundo Bjorn, um dia eles também terão aquilo. Para ela, isso mostra que o bárbaro é muito ambicioso, e ele não sabe se isso foi um elogio. Então ela sorri e explica que quis dizer que ele era legal. O bárbaro tenta esconder seu rubor. Às vezes, a garota era direta demais com ele. Talvez ela achasse que também era uma bárbara. 19 horas após o labirinto abrir, Bjorn e Misha estão passando por exploradores novatos. Eles se destacam demais entre eles, pois parecem pessoas que já deveriam estar em andares mais altos. Então o MC começa a rir, mas a garota não entende o que ele acha engraçado. Ele se lembrou de quando entrou pela primeira vez no labirinto e de tudo o que passou antes de encontrar Erwin. Bjorn fica curioso sobre como ela está progredindo. Já que ela tem uma irmã rica, ele pensa que ela deve estar indo bem. Enquanto pensa em encontrá-la novamente, ele nota um olhar ciumento de um explorador em sua direção. Bjorn poderia facilmente derrubá-lo, mas aquele olhar o faz sentir-se mal. Então o bárbaro pergunta se o cara tem algo a dizer a ele. Quando o cara nega, o MC pergunta seriamente por que ele está olhando para ele dessa forma. Vendo como a situação estava se desenrolando, Misha pergunta por que Bjorn está agindo assim. Nesta situação, ele parecia um valentão procurando briga sem motivo. O MC precisava ter certeza de algo, então ele pergunta o nome do cara. Ele diz que seu nome é Hans Stivan. Bjorn pergunta irritado se seu nome não é Hans. Embora assustado, o explorador reafirma que seu nome é Hans. Quando o MC começa a achar que cometeu um erro, Hans explica que seu nome era Hans, mas ele mudou porque era muito comum. Agora Bjorn tem certeza do porquê de se sentir tão mal sobre o cara. Tinha que ser um Hans. Irritado, ele diz a Hans para manter esse nome para sempre. Então um barulho alto atinge o labirinto. Bjorn agarra Misha e começa a correr, pois isso era um sinal de que a ruptura abriria em breve. Enquanto corre, o MC pensa que, mesmo que mudem seu nome, um Hans sempre será um Hans. Leva cerca de 3 dias para uma ruptura abrir, então para isso acontecer agora, alguém deve ter usado o método de Bjorn antes dele. Ele se pergunta se a pessoa que fez isso é um jogador ou apenas alguém esperto. Ele só descobriria lá dentro. Então Bjorn segura Misha e pede para ela se agarrar firmemente a ele enquanto mergulha na ruptura. Os exploradores que abriram a ruptura, vendo a dupla, concluem que os dois parecem confiáveis. Os 3 exploradores são Carlson, Aveman e Gensha.
Calmamente, o MC se apresenta como Bjorn, filho de Thor, e apresenta Misha como Michelle. A garota, que não sabe mentir, mal esconde sua surpresa ao ser chamada por outro nome. Gensha é o guia do grupo e Coulson é o guerreiro deles. Pela observação de Bjorn, eles são exploradores novatos. Esta será uma situação diferente da primeira ruptura. A ruptura abre normalmente a cada 5 ou 6 meses, e como abriu no primeiro andar, não haveria exploradores intermediários lá. Se eles tivessem aberto na clareira da besta, faria sentido que os outros exploradores fossem novatos. Colocando isso de lado, Bjorn pergunta o que Aveman faz. O homem-besta apenas aponta para uma besta que carrega nas costas, mas o MC queria saber mais. Aveman pediu ao MC para se apresentar primeiro, e ele diz que está no 6º posto, e Michelle no 7º. Enquanto Aveman está no 5º. Considerando seu ranking, Bjorn pergunta o que ele está fazendo lá embaixo, mas o Homem-Fera apenas devolve a pergunta. O MC mente que eles perderam seu grupo, e como os dois não tinham um guia, ficaram no primeiro andar até perceberem a ruptura. Aveman diz que o mesmo aconteceu com ele, exceto que ele deixou seu grupo há um tempo. Bjorn não tinha certeza se havia um arqueiro que explorava sozinho, mas o cara parecia confiável. Há também a possibilidade de a dupla ter mentido sobre quem realmente eram. A pergunta que Bjorn queria ver respondida era qual deles tinha aberto a ruptura. Foi decidido que todos receberiam uma parte do que encontrassem, exceto pela dupla novata, que dividiria uma parte. Se a essência do guardião aparecesse, iria para Misha. Então Aveman nos chama para avançar. Na nova formação do grupo, Bjorn ficou na frente e Misha na retaguarda. O MC estava acostumado aos mapas escuros do labirinto, então estar em um lugar assim, cheio de neve, parecia estranho. Como a ruptura que abriu é a mesma que eles originalmente queriam, eles poderão usar os itens que compraram anteriormente. Meia hora depois, eles encontram um Yeti, um monstro guardião de elite de 7º nível. Gensha está apreensiva sobre lutar contra o monstro, mas segundo Aveman, eles precisam passar por ele para prosseguir. Coulson também está assustado, mas Bjorn lhe diz que tudo ficará bem. Aveman é quem assume a posição de combate no grupo. Ele atira com precisão no Yeti, mas como esperado, o monstro consegue bloquear o ataque. Sendo um explorador mais experiente, o Homem-Fera não se incomoda com isso. Bjorn percebe que o Yeti não consegue se livrar da flecha, se perguntando se essa era a habilidade flecha de gancho. Com sua parte feita, Aveman diz que o resto do grupo deve acabar com o monstro. Então, o MC assume a liderança, enfrentando o monstro com seu escudo. Ele encurrala o Yeti usando seu massa e chama Michelle para terminar o trabalho. A garota salta sobre o monstro, atingindo precisamente ambos os olhos do Yeti com suas adagas. O MC apenas lança um olhar ao grupo, dizendo que essas eram suas habilidades e as de sua garota. Se eles entenderam isso, nunca devem ser pegos. Aveman elogia o trabalho da dupla. Eles entraram na caverna congelada e lutaram contra inúmeros lobos de gelo, o que faz sentido, já que eles são os únicos monstros que aparecem no primeiro andar. De qualquer forma, Bjorn e Misha fizeram a maior parte do trabalho lá, embora o cara urso também tenha ajudado um pouco. Assim que o pilar apareceu, Bjorn sabia para onde ir, seja porque a turba não era um jogador ou porque ele estava apenas fingindo não saber. O grupo chega a uma escadaria que Gensha acha assustadora, então Bjorn assume a liderança. O MC percebe que eles passaram por um pilar onde algo está escondido, mas mesmo que soubessem, não agiriam tão obviamente. Quando eles descem a escadaria, Gensha comenta que está muito mais brilhante e questiona o que é aquela coisa que parece um pilar. Assim que a garota toca nele, ele começa a brilhar, surpreendendo a todos. Então o Homem-Fera diz que deve ser a chave, e depois que alguns monstros aparecerem, o caminho se abrirá. O MC, observando, pensa que está em modo de jogador novamente e que não serão apenas alguns monstros, mas provavelmente um chefe aparecerá. Antes de o chefe aparecer, uma grande onda de lobos reapareceu, surpreendendo os exploradores. Bjorn sugere que eles se dirijam às escadas, onde será mais fácil se defender. Na primeira onda, cerca de 20 lobos apareceram, mas a partir da segunda onda, monstros de 8ª classe começaram a aparecer gradualmente. De repente, até mesmo um golem de gelo aparece com uma habilidade de desaceleração, então precisa ser derrotado rapidamente. Com um único golpe, o MC consegue esmagar a criatura. Mas assim que o golem é derrotado, o Senhor dos Campos Nevados, Kitumba, uma variante superior de um Yeti, aparece. Antes mesmo de se aproximar, a criatura usa supressão no grupo. Bjorn lembrou-se de ter sido atingido por esse tipo de habilidade quando foi atacado por invasores. Ao contrário dele, os membros do seu grupo não sabiam o que fazer e podiam ser atingidos pela habilidade toda vez. Eles podiam morder suas línguas, como Misha fez, para manter o sangramento, ou podiam fazer como Bjorn, usando sua resistência mágica para suportar os efeitos da habilidade. Contra-atacando, o bárbaro usa sua onda selvagem, correndo em direção à criatura. Logo atrás dele, Misha se junta para proteger sua retaguarda. Mas antes que o MC pudesse atacar, Kitumba usou a erupção congelante. Embora o ataque de gelo machuque, não é suficiente para parar o bárbaro, que consegue acertar o monstro na cabeça. Mesmo ferido, Kitumba não desiste e tenta socar o bárbaro. Ele rapidamente desvia do ataque e ataca a criatura novamente. Apesar disso, o monstro permanece forte.
Então a voz do admin ecoa na cabeça do MC, dizendo-lhe para sair rapidamente se não quiser morrer. Ele usa a habilidade de aprimoramento junto com a de material perigoso e dispara uma flecha poderosa em Kitumba. O ataque é tão poderoso que destrói outras bestas menores ao redor. Bjorn observa que o ataque também possui esse tipo de habilidade. Os ataques não eram de alvo único como ele pensava, e Misha questiona que tipo de flecha era aquela. Para o descontentamento do bárbaro, Admin também podia atacar em área. Na verdade, ele não sabia se era realmente dano em área, mas com aquele cara, a nona onda foi facilmente derrotada. Graças a isso, eles tiveram a chance de começar a acertar contas à medida que duas essências apareceram. De acordo com Admin, isso foi muita sorte e ele diz ao grupo para dividir as essências, já que não estava interessado nelas. Então Bjorn declara que os dois novatos podem ficar com a vermelha. Seu companheiro pergunta se aquela era a essência do Yeti, e o bárbaro questiona se realmente havia algum problema em ficar com ela. Assustado, o rapaz diz que não há problema algum. Ele não arriscaria ir contra o bárbaro. Aproximando-se do MC, Misha o parabeniza, dizendo que ele ficaria ainda mais forte agora, mas ele revela que não era para ele e que Misha deveria ficar com ela. Envergonhada, ela admite que realmente queria a essência. Ela diz que vai perguntar algo para evitar qualquer mal-entendido, então ela pergunta quanto teria que pagar, deixando Bjorn confuso. Ela continua, dizendo que sabe que essas coisas são caras, e o MC se pergunta o que ela deve pensar dele para supor isso. A essência de um Yeti, um monstro de 7ª classe, vem com atributos decentes. Ela aumenta os atributos defensivos, como a dureza óssea, e também concede resistência ao frio. Resistência é fundamental para lutadores elementais, amplificando o poder do elemento, e Misha teve muita sorte em conseguir algo assim. A habilidade ativa de condensação de frio aumenta significativamente a resistência ao frio. Enquanto a garota continua perguntando quanto vai pagar pela essência, o MC pondera o quanto ela é útil. De repente, as mãos trêmulas de Misha tocam Bjorn. A garota, com olhos marejados, quer saber quão cara a essência será para ela. Acalmando-a, o bárbaro diz que ela não precisa se preocupar com dinheiro. Esse acordo de compartilhamento não se aplicava a ela, fazendo a garota entender tudo errado mais uma vez. O MC diz que ela ficar ao seu lado já é o suficiente para ele. Então, finalmente, Misha absorve a essência do Yeti. Isso a faz sentir-se estranha, e Bjorn pergunta o que o par fará com a essência que obteve. Segundo eles, ambos decidiram que nenhum dos dois vai usá-la, o que faz o bárbaro se perguntar por que ele desperdiçaria algo tão poderoso apenas porque são iniciantes. De acordo com o explorador, já que era a essência de um lobo de gelo, não seria adequado para ele. Bjorn o questiona, dizendo que conhece esses lobos. Mas o cara revela que não sabe muito e achou que poderia encontrar uma melhor mais tarde. Embora isso soe suspeito, em uma ruptura, várias essências podem aparecer, e o MC pergunta se a garota também não vai usá-la. Genshu explica que é muito caro apagar essências, então seria melhor não cometer o mesmo erro novamente, o que faz sentido. Como nenhum deles pegou a essência, o bárbaro não conseguiu determinar se eram culpados de fazer parte da máfia, questionando se todos estavam do mesmo lado. De repente, Misha alerta que algo está vindo do teto de gelo. Uma grande garra branca afiada aparece de um buraco no teto. Um gigantesco lobo branco fica em frente ao grupo. Eles estão apreensivos com o tamanho do lobisomem que aparece, exceto por Bjorn, que sabe que este é o chefe final, mas ele sabe que não vai lutar contra esse chefe agora. Torumbas usa sua habilidade de destruição de gelo, fazendo o chão ao redor do grupo desmoronar, e eles caem em uma fenda. O grupo acaba em uma região especial, onde seu status de agilidade cai significativamente e o dano de gelo é dobrado. O primeiro a emergir do lago congelante é o bárbaro. O MC se lembra que no jogo, se você esperasse na tela de carregamento, começaria o terceiro capítulo emergindo da água. Mas na realidade, ele foi jogado de lado a lado antes de acabar na cachoeira. Agora ele entende por que este capítulo começa com menos saúde enquanto você é jogado pela água. Enquanto ele pensava que deveria descansar um pouco, Misha apareceu, perguntando se ele estava bem. O bárbaro diz que está bem, e parece que o resto do grupo também chegou em segurança. Admun acende uma fogueira e chama o grupo para se aquecer em torno dela. Como o cara carrega madeira consigo, ele deve ser um aventureiro solo. Mesmo sentados em volta da fogueira e enrolados em cobertores, os novatos continuam a tremer de frio, incapazes de se aquecer. Assim, o homem-besta conclui que devem estar em uma região especial, o que faz sentido. Ele só não entende por que está se sentindo tão rígido, algo que não afeta Misha, já que ela agora tem resistência ao frio. A garota pergunta se o bárbaro também está sentindo todo aquele frio, e aparentemente, o bárbaro também não está tão afetado. De acordo com ele, apesar de seu corpo tremer de frio, isso não dói. Então a garota responde que ele é um bárbaro estúpido e, abrindo o cobertor, pede para ele se aproximar dela para se sentir mais aquecido. Corando, o bárbaro pensa que não deve estar interpretando a situação errada, já que até Abman está assobiando para eles. Como parecia seguro, eles decidiram acampar lá, mas Bjorn recusou dormir perto deles, já que um deles poderia ser da máfia.
Enquanto se afastam, o grupo questiona se não vão sentir frio, mas segundo Misha, eles têm seu próprio fogo. Ela diz que o bárbaro pode dormir primeiro, mas ele quer falar com ela antes disso. O MC pergunta se algo sobre aqueles três parecia suspeito, e segundo ela, havia uma coisa que ela conta ao seu companheiro, mas o autor manteve escondido de nós por enquanto. Ele elogia a observação de Misha. 6 horas depois, o grupo retomou a caminhada, e agora o que eles precisam fazer é seguir o caminho principal. Tudo o que eles precisavam fazer era destruir os monstros de 8º rank que apareciam emergindo das paredes de gelo. Apesar de a maioria dos monstros lá serem de 8º rank, a dificuldade daquele lugar era maior do que a do castelo pintado de sangue. Devido ao efeito de anormalidade daquela região, sua agilidade diminui e o dano de gelo é dobrado. Bjorn se pergunta por que o par está reclamando, pois horas depois, o grupo se depara com o que parecem ser orcs de gelo, e segundo Abman, eles são apenas monstros de nível 7. Assustada, Gensha pergunta se eles terão que lutar contra essas coisas também. Esses orcs devem estar lá por algum motivo. De repente, o gelo ao redor deles se quebra, e as criaturas são completamente libertadas. Imediatamente, Bjorn ordena que todos entrem em ação, pois seria mais fácil para Misha vigiar esses caras. Segurando o escudo na frente do grupo, o bárbaro avisa que estão quase lá. Ele ainda não sabe qual é o objetivo da máfia. Talvez eles apenas queiram terminar aquela ruptura, mas de qualquer forma, o MC precisa se preparar para todas as possibilidades. Este seria o melhor momento para o cara tentar algo, se ele quisesse. Portanto, o bárbaro achou melhor não mostrar sua verdadeira força lá. A dupla de novatos estava tendo dificuldade para lutar contra os orcs. Enquanto isso, Misha ficou com Abman usando a desculpa de proteger o grupo caso algo emergisse das paredes, mas na realidade, foi o MC quem pediu a ela para não interferir. Vendo que os novatos não seriam capazes de lidar com isso, Abman declarou que teria que se juntar à batalha. Então ele convocou o Urso de Ferro, Irithin. Agora o MC descobriu que o cara também poderia invocar criaturas. Isso deve ser como ele conseguiu explorar sozinho, apesar de ser um arqueiro. Com isso, Bjorn concluiu que deveria lidar com os orcs antes que a máfia fizesse algo, então ele iria usar o plano B. Por um momento, a guarda do bárbaro baixou. Isso fez com que Misha corresse em direção a ele chorando, já que Bjorn havia acabado de ser atingido na cabeça pelo orc de gelo. A força do golpe fez o bárbaro voar para trás, incapaz de se recuperar. De fato, com seu capacete e sua velocidade de regeneração, sua cabeça foi salva do pior e, como planejado, ele deixou o resto para Misha. Desesperado, seu companheiro gritou, perguntando se Bjorn estava bem. Vendo que o orc guerreiro estava prestes a acabar com ele, ele correu em direção à criatura, gritando para ela parar. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma flecha perfurou o orc, derrotando-o, deixando o cara ainda mais chocado. Mas havia mais orcs, e a luta ainda não tinha acabado. Outro lançou um feitiço em direção a Misha e Admin. O arqueiro rolou para desviar da magia enquanto preparava um novo ataque com flecha. Para se defender, o xamã orc convocou uma parede de gelo de aço. Mesmo assim, a flecha com a habilidade de substância perigosa perfurou a parede e ainda conseguiu atingir a cabeça do orc, deixando o novato surpreso que Admin conseguiu derrotar outro com apenas um ataque. Quando Bjorn começou a pensar que seu plano havia falhado, uma voz disse que a contagem de almas havia sido feita e que o plano continuaria. O sistema mostrou que Genshu usou a habilidade de troca de arma. Ela usou o passo da besta, que concede furtividade avançada e aumenta significativamente sua velocidade por 3 segundos, e também usou vingança, onde o primeiro golpe oferece poder de perfuração e corte massivo e aplica um estado de sangramento. O ataque veio tão rápido que o homem besta não teve nem tempo de se mover. Sorrindo, Genshu disse que isso valeria pelo menos 30 milhões de pedras. Com o ataque da garota, a besta invocada por Admin desapareceu. De repente, uma poção voou pelo ar, atingindo a cabeça do traidor. Ela questionou o que Misha jogou nela, e a garota disse que era a vez de Bjorn agir. O bárbaro usou sua onda selvagem e apareceu enfurecido logo atrás do traidor. Mesmo assim, ela foi rápida demais e conseguiu desviar do golpe. Genshu refletiu que o bárbaro devia estar esperando isso e decidiu usar furtividade novamente, mas devido à poção que Misha jogou, ela não pôde usar sua habilidade novamente. Chamando-a de idiota, o MC pensou que se ela não tivesse mencionado a essência do arqueiro Goblin, ele não teria sabido sobre a furtividade. Havia pistas de que ela era a traidora, como se ela soubesse a estratégia do grupo o tempo todo, mas agiu inocentemente enquanto atingia cada ponto-chave. Ainda assim, foi a dica de Misha que deixou claro, dizendo que quando a garota caiu na água, seu cheiro mudou. O cheiro do covil da besta havia grudado nos sapatos de Genshu. Para abrir a caverna glacial, ela primeiro teve que ir até aquele lugar. Voltando à luta da garota, mesmo com Misha se movendo rapidamente, a outra ainda conseguiu desviar de seus ataques, desviando-se para longe, o que acabou não sendo uma boa ideia, pois o bárbaro estava esperando por ela atrás. Pega desprevenida, ela não conseguiu desviar do ataque de Bjorn. Como ela ainda se movia mesmo após ser atingida, o MC refletiu que ela deve ter investido em seus atributos de defesa também. Ouvindo ela chamá-lo de NPC, ele teve certeza de que ela também era uma jogadora, mas isso não mudaria nada porque para ele, qualquer um que tenta matá-lo é um pedaço de lixo.
Distraído pela garota, ele demorou a notar o orc vindo em sua direção com um machado. Como ele havia subido de nível, o ataque não causou muito dano, e se ele matasse a criatura agora, o chefe final apareceria. Para Genshu, que viu ele sendo atacado daquela forma, ele parecia algum tipo de esquisito por não se importar. Então ela aproveitou a oportunidade para tentar escapar do bárbaro. Mas o caminho desapareceu completamente, fazendo Bjorn pensar que mesmo sendo uma jogadora, ela também não sabia sobre isso. Assim que os orcs de gelo acordaram, o teto desabou e todo o caminho para a saída foi bloqueado. Enquanto isso, a criatura continuava a persegui-lo. Preocupada, Misha disse que cuidaria do monstro, mas Bjorn a alertou para não matá-lo, pois isso interferiria em seus planos. Ele se aproximou, enfrentando a garota que não tinha como escapar. Preocupada com o que poderia acontecer, ela pediu para ele esperar, dizendo que devia haver algum tipo de mal-entendido. Pelo que ele havia visto antes, ela estava usando vingança, e o tempo de recarga da habilidade era provavelmente de 3 minutos. Pensando que por pelo menos mais 2 minutos ela não conseguiria romper seu escudo, a garota a atacou com toda a sua força. Para fazê-la parar de se mover, o MC a acertou no braço. A dor terrível a fez deixar cair sua adaga no chão. Com Gentia ajoelhada no chão, o bárbaro disse que agora ela poderia explicar o mal-entendido. Aterrorizada, ela começou a dizer que não tinha certeza se ele acreditaria nela. Antes que ela pudesse explicar qualquer coisa, o bárbaro a fez dormir, pensando em como ela poderia ter acreditado no que ele disse. Olhando para o equipamento que ela deixou para trás, pelo menos parte dele poderia ir para Misha. Depois de pegar os itens de Gentia, ele se perguntou se deveria falar com ela agora. Mas antes disso, ele achou melhor quebrar alguns membros para fazê-la trocar de armas. Mal conseguindo se mover, ela disse que faria qualquer coisa, então o bárbaro perguntou por que ela os atacou. Gentia explicou que a guilda dos exploradores tinha suas informações, então ela estava tentando silenciá-lo. Ele tinha ouvido dizer que o coração de gelo só aparecia lá, mas para a explicação, de repente perguntou como o bárbaro sabia que ela havia aberto a ruptura. Involuntariamente, ele deixou essa informação escapar. Chorando, ela perguntou se ele também era um jogador ou um espectro. Apesar de o MC não olhar para ela, a garota choramingou, pedindo para ser poupada. Ela implorou dizendo que só queria ir para casa, pegando o bárbaro de surpresa. Gentia pediu desculpas, dizendo que pensou que eles eram apenas NPCs e que, se soubesse que eram pessoas reais, nunca teria feito isso. Como ele não disse nada, ela gritou, querendo uma resposta, mas naquele momento o coração de Bjorn já havia se acalmado. Então ele acabou com a garota, chamando-a de espírito maligno. O sistema mostrou que ele desbloqueou uma conquista, matando seu primeiro jogador. Misha foi a primeira a notar que seu companheiro estava voltando. Ela o recebeu com um sorriso caloroso. Correndo em direção a ele, ela perguntou por que ele demorou tanto, pensando que algo ruim poderia ter acontecido. Naquele momento, o novato do grupo, que estava lutando contra um orc, gritou por ajuda. Incapaz de continuar se defendendo da criatura, ele foi atingido no peito. Vendo sua situação, o bárbaro disse a Misha que ela poderia acabar com a criatura agora usando a nova habilidade que havia adquirido. A garota usou sua habilidade de condensação fria. Quando o orc estava prestes a acabar com o novato, que estava no chão, gritando desesperadamente, incapaz de fazer mais nada, Misha usou sua nova habilidade nos pulsos da criatura. O orc gritou enquanto seus pulsos congelavam. O atributo frio impedia sangramento e regeneração, o que era muito útil dependendo do tipo de inimigo, além de restringir o movimento. Como era um orc de gelo resistente ao frio, apenas seus pulsos congelaram. Mas se tivesse sido outra criatura, teria congelado até os cotovelos. Enquanto o orc estava preocupado com seus pulsos congelados, Misha apareceu atrás dele. Montando na criatura, ela perguntou ao bárbaro se poderia acabar com ela. Agora que tudo estava pronto, o MC perguntou se ela estava pronta. Assim que ela confirmou, o bárbaro eliminou o orc congelado. Agora era hora de lutar contra o chefe. Rugindo, o tirano Terumbas despertou de seu longo sono. Terumbas era 1,5 vezes o tamanho de um licantropo normal e tinha o dobro das estatísticas. Mais importante que isso era a massa de gelo, que maximizava o dano em alvos com hipotermia. Mas honestamente, foi apenas uma luta de 10 segundos para o bárbaro, mesmo quando atacado por lobos menores. Ele estava preparado para a luta e usou a erva do trovão, que aumentou seu atributo de eletricidade por 10 segundos. O bárbaro sabe que o chefe tem resistência negativa contra a eletricidade, então ambos começaram a brilhar com uma explosão de raios emanando deles. O tirano foi temporariamente imobilizado, mas tinha uma habilidade que removia esse status. Ele usou a habilidade Indomável, e uma grande aura vermelha apareceu ao redor dele. Para paralisá-lo novamente, Misha começou a lançar um tipo de pedra mágica nele. Conhecidas no jogo como bombas de trovão, elas fizeram Terumbas ficar atordoado. O que se seguiu foi simples. Os dois apenas tiveram que causar dano a ele usando armas imbuídas com eletricidade. Assistindo ao combate extremamente rápido, o novato estava em choque. Felizmente para o grupo, o chefe deixou para trás uma essência. E mais uma vez, Misha continuou perguntando se podia pegá-la, mesmo que o MC já tivesse explicado que ela ficaria com a essência. Ele empurrou a garota em direção à essência antes que ela desaparecesse, e Misha absorveu a essência do guardião licantropo. Depois de fazer isso, o MC percebeu que Abman ainda estava lá.
Eles estavam felizes que o Homem-Fera ainda estava vivo, já que antes parecia que ele não estava respirando. O grupo se reuniu ao redor dele para lhe dar uma poção de cura. Mesmo com a poção, a ferida não cicatrizou e Bjorn achou que ele poderia ter sido envenenado por algo que impedia a regeneração. Então tentaram dar ao Homem-Fera um antídoto. O MC, que continuava observando, não sabia muito sobre inclusão tóxica, mas tinha certeza de que o antídoto não funcionaria. Tentando prevenir o pior, Misha se virou para seu companheiro, pedindo-lhe que usasse a poção de grau superior. Pela expressão do bárbaro, ele não estava muito disposto a usar essa poção em Abman. Após usar a poção superior e mais 5 poções normais, as feridas finalmente começaram a cicatrizar. Com as coisas mais calmas, o novato agradeceu ao MC pelo trabalho dele, que percebeu que ainda não haviam dividido as recompensas, então jogou um saco de pedras para o novato, que ficou impressionado com a quantidade. Bjorn insistiu que ele ficasse com a quantia, já que não tinha pegado nenhuma das essências. Se ele se sentisse mal pela quantidade que havia recebido, poderia se abster de espalhar o que aconteceu naquele dia. A atitude do bárbaro fez Misha olhar para ele com um sorriso satisfeito que Bjorn não entendeu. Depois, o novato deixou o grupo e Abman se recuperou lentamente. Ele disse que pagaria pela poção superior e sorriu quando o MC cobrou um preço exorbitante por ela, dizendo que o valor das coisas muda dependendo da situação. Como ele não tinha dinheiro no momento, deixou um item numerado como garantia de que pagaria o bárbaro quando retornassem à cidade. O item 761 concedeu imunidade ao usuário após receber um golpe fatal, e quando o MC pensou em mantê-lo, Abman disse que era melhor ele nem pensar nisso, deixando Misha chocada por ele ter entendido os pensamentos do bárbaro antes mesmo de dizer qualquer coisa. Saindo da fenda, o homem-besta disse que não esqueceria que o bárbaro havia salvado sua vida. Quando estavam apenas os dois, o MC disse a Misha que era hora de ir, mas que não passariam pelo portal da fenda. Em vez disso, seguiram outro caminho, levando o fragmento que ele havia comprado na cidade mais cedo. Comeram-no enquanto estavam sentados em volta de uma fogueira, e o item aumentou permanentemente a resistência deles ao frio. Sem perigo de mais monstros aparecerem naquela fenda, o bárbaro se preparou para dormir e disse a Misha que ela deveria fazer o mesmo. Assim que se deitou, ele começou a pensar sobre o que teria acontecido se ele estivesse sozinho. Na verdade, naquele momento, quando ele havia acabado com o outro jogador, ele desejou que ela abrisse os olhos mais uma vez, e se sentiu enojado por desejar tal coisa. O bárbaro quase usou a poção superior para trazer a garota de volta. Se ele tivesse ficado quieto, poderia ter ganho uma soma ainda maior. Mesmo com sua ética em declínio, ele derramou a poção em Abman, refletindo sobre o que teria acontecido se Misha não estivesse lá. Naquele momento, a garota se virou para ele, perguntando por que ele não estava dormindo e no que estava pensando. Naquela noite fria, ela sugeriu que compartilhassem o cobertor. A jovem notou que seu companheiro já estava dormindo profundamente. No terceiro dia, já dentro da caverna de cristal, um monstro foi cortado ao meio. Logo, a garota admirou a nova espada, enquanto o outro suspeitava que fosse um item numerado. Por causa disso, ela ficou chocada ao pensar que tal item deveria ser muito caro. Diante da situação, o guerreiro então disse a ela para usar a espada por enquanto, já que ele não tinha decidido se a venderia. Logo depois, um lobo se lançou na direção deles, rosnando. Sem hesitar, Misha perfurou o monstro e perguntou se agora iam para o segundo andar. Algumas horas depois, ela o chamou enquanto segurava uma essência vermelha. Naquele momento, ela afirmou que já estava acostumada com a espada, mas o garoto questionou sua certeza, e ela decidiu continuar caçando. Logo depois, a caçadora perguntou, por curiosidade, se ele a estava fazendo lutar por preguiça. O companheiro só queria saber se ela tinha dúvidas sobre ele, fazendo-a negar tudo e acelerar o passo. Mesmo com algumas dúvidas, seu progresso foi satisfatório, pois a essência do guardião foi obtida rapidamente. A essência do licantropo era tão boa quanto a do Yeti, melhorando os cortes e possuindo uma habilidade passiva poderosa. Além disso, sua passiva aumentava a afinidade com o frio e combinava bem com a condensação do Yeti. Outra habilidade, o impacto de gelo, era muito útil contra inimigos congelados sob as condições certas. Além disso, a postura indomável aumentava a estabilidade e removia efeitos imobilizadores, embora consumisse poder. Por causa disso, o guerreiro a instruiu a combinar suas habilidades, mas a parceira reclamou que os monstros morriam com um único ataque. Mesmo usando os punhos, ela os derrotava facilmente, e ele percebeu que era porque eram de nível baixo. Assim, ele decidiu que o resto do experimento seria feito nos andares superiores, e a jovem perguntou se ela tinha que continuar. Com isso, ele lembrou-a de que nada na vida vem de graça, como ele já havia dito antes. Imediatamente, ela o interrompeu, dizendo que já sabia que atalhos são os caminhos mais longos no final. Então ela perguntou animadamente se eles podiam ir, deixando o garoto confuso com seu entusiasmo repentino. Naquele momento, ele se perguntou se ela estava feliz por tê-lo deixado sem palavras, pensando que perder uma discussão poderia ser útil. E assim, os dois continuaram caminhando pela caverna de cristal. De repente, os cristais brilharam em vermelho, e a garota o alertou, enquanto ele deduziu que o senhor do andar havia sido convocado.
Logo depois, ela disse que não era nada demais e que deveriam continuar andando, sentindo-se aliviada por um segundo. No entanto, ela gritou em pânico sobre o senhor do andar, fazendo seu aliado reclamar que seus ouvidos estavam doendo. Então ele tocou seu ombro para acalmá-la, pensando que sua reação era um trauma de reaque. Finalmente, ele explicou que o senhor do primeiro andar era mais fraco, e ela perguntou se estavam seguros. Em resposta, a senhora Shaw então se perguntou quem cometeria um erro tão amador, mas Bjorn sugeriu que talvez não tenha sido um erro. Enquanto isso, longe dali, um homem lembrou quem havia comprado o guia para caçar o senhor, considerando o comprador muito impaciente. Assim que eles entraram na Terra dos Mortos no segundo andar, a garota confessou que sentia falta da presença de Hot Miller. Em resposta, o companheiro comentou que já fazia um tempo, lembrando-se de que passou por muito lá. Naquele momento, uma memória fez com que ele se lembrasse de quando esmagou esqueletos ao lado de Einar. Ele também se lembrou de quando derrotaram os demônios da morte. Logo depois, as memórias mudaram para um psicopata que quase os matou, mas poupou-os em troca de silêncio. De volta ao presente, o garoto de repente ficou irritado, e seu parceiro se perguntou se o lugar estava assombrado. Ele então admitiu que também não gostava da área e preferia o deserto rochoso, mas o caminho era complicado. Por essa razão, ele escolheu a Terra dos Mortos como a rota mais fácil para o terceiro andar, apenas precisando seguir para o norte. Naquele momento, ele pensou que uma dupla poderia invocar um Cavaleiro da Morte, o que o ajudaria a medir o progresso dela. Enfrentando um monstro, ele avisou que os pararia para que o outro pudesse usar o ataque combinado que praticaram. Logo depois, ele perguntou se ela estava pronta, e ambos se prepararam para a batalha. Juntos, eles avançaram contra os demônios da morte em um ataque coordenado. Enquanto o lutador socava um monstro, seu parceiro cortava o outro por baixo. De repente, o demônio da morte foi atingido por um ataque de gelo. A jovem então combinou suas habilidades de condensação e esmagamento de gelo. Com isso, a criatura foi atingida diretamente pelo golpe congelante. Mesmo ferido, o inimigo usou o chamado dos mortos para invocar zumbis. Assim que os zumbis apareceram, a lutadora gritou para sua aliada tomar cuidado. Então, um zumbi conseguiu morder seu braço com força. No entanto, a criatura parecia confusa quando seus dentes começaram a quebrar. O guerreiro então jogou o zumbi para longe sem esforço. Logo depois, o outro chamou por ele no meio de um ataque. Ela correu para perguntar se ele estava bem, mas percebeu sua ferida cicatrizando. Curiosa, ela queria saber que tipo de besta ele era, mas foi mandada parar de encarar e lutar. Depois disso, eles continuaram treinando enquanto viajavam para o norte. Através do treinamento, a jovem finalmente entendeu a diferença entre queimadura de gelo e efeitos de congelamento. Encontrar um lobo quimera foi uma surpresa que lhe ensinou a usar a postura indomável para se libertar da imobilização. Em resposta, o jovem avisou que a habilidade consome muita energia, mas ela retrucou, perguntando se ele estava tratando-a como um bebê. Um momento depois, ela estava exausta e reclamou de uma sensação estranha, exatamente como ele havia previsto. Mesmo assim, ela pediu para ser liberada, mas foi simplesmente mandada ficar quieta e se recuperar. Mais tempo se passou e enquanto eles descansavam ao redor de uma fogueira, outros aventureiros se aproximaram. Assim, Bjorn ouviu dois homens próximos falando sobre ele e a sorte que ele tinha. Um deles então afirmou que outros aventureiros são muito mais aterrorizantes do que monstros. Em todo caso, o bárbaro levantou-se, achando que era hora de acordar mas sem ver razão para afastá-los. O outro zombou que o homem dormia tão profundamente que não acordaria nem se seu coração fosse roubado. Então ele acrescentou com malícia que os magos certamente queriam os ingredientes frescos. Essa era uma ameaça que não podia ser ignorada, fazendo-o se levantar de verdade. Não havia dúvida de que um bárbaro ingênuo estava dormindo entre aventureiros traiçoeiros. Em sua memória, ele lembrou que entre os bárbaros presentes no ritual, poucos haviam sobrevivido até aquele ponto. Enquanto ele se perguntava sobre os outros, um homem respondeu que a maioria havia perecido, com menos de um terço restante. Mesmo assim, ele questionou se todos haviam caído para os monstros. No entanto, rangendo os dentes, o guerreiro concluiu que essa não era a verdadeira razão. Assim que ouviu um dos homens mencionar que ia dormir, ele percebeu que não agiriam naquela noite, levando-o a pensar sobre o próximo passo. Por mais que considerasse eliminá-los, ele entendeu que essa não seria a escolha mais sábia ao pensar no futuro de seus companheiros. Com um plano em mente, ele acordou Miss Chá e instruiu-a a trocar de roupa. Enquanto isso, as chamas da fogueira continuavam queimando na escuridão. Algum tempo depois, enquanto os outros aventureiros dormiam, um deles bocejou, ainda em serviço de vigia. Então o bárbaro respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Com um grito repentino, ele acordou os homens, que reagiram assustados, perguntando quem estava lá. A garota se aproximou, perguntando do que era a confusão, mas o gigante simplesmente respondeu que estava afim. Logo depois, um dos homens os avistou e avisou ao grupo que havia humanos presentes. Confirmando a presença, o guerreiro com cicatrizes reforçou a informação, e o aventureiro ordenou que parassem de se mover. A voz do homem veio em sussurros enquanto ele pedia a Royce para acordar seu companheiro, que se assustou com o toque. Ao acordar, ele quis saber o que estava acontecendo, e Royce explicou que era outro aventureiro.
Karen reclamou de ser acordado, mas seu companheiro lembrou-o de que aventureiros são perigosos. De repente, ele reconheceu o visitante e exclamou que era seu parente, confundindo Royce. Logo depois, ele chamou o recém-chegado de irmão em uma reunião cheia de empolgação. Com igual fervor, o outro bárbaro respondeu à saudação de seu companheiro tribal. Karen apertou sua mão vigorosamente e se apresentou como filho de Tarson. Em seguida, seu aliado deu-lhe uma palmada no ombro e declarou-se filho de Thor. Enquanto os dois trocavam risadas, Misha observava a cena, embora soubesse que era uma encenação. Diante disso, Karen pediu a todos que abaixassem suas armas, afirmando que o homem não era perigoso. O aventureiro olhou para seus companheiros e concordou em baixar a guarda. Quando ele se referiu ao bárbaro de maneira inadequada, este o corrigiu, exigindo que seu nome fosse pronunciado corretamente. Firmemente, o homem das tribos insistiu em ser chamado pelo nome completo, argumentando que não eram próximos. Então ele perguntou se havia algum problema enquanto o outro mordia o lábio em silêncio. No final, o homem cedeu e o chamou corretamente antes de pedir para ser deixado em paz. Pouco depois, ele percebeu que a fogueira do grupo estava quase apagada. Quando foram convidados a partir, o guerreiro sugeriu que todos se tornassem companheiros noturnos. Os outros acharam a expressão estranha enquanto ele refletia sobre a lógica de sua cultura. O líder recusou a proposta, explicando que ninguém confiava em estranhos nos andares superiores. Mesmo assim, o bárbaro perguntou se eles não precisavam de aliados naquele momento, recebendo uma resposta afirmativa e irritada. Com um grito agitado, o homem tribal os chamou de tolos e questionou sua inteligência. Ele explicou que com mais pessoas, todos poderiam descansar melhor, deixando o outro sem palavras. Karen fingiu surpresa com o raciocínio, perguntando por que ninguém havia pensado nessa ideia antes. Diante da cena, os aventureiros perceberam que persuadi-los seria uma tarefa impossível. Mesmo que o líder tentasse expulsá-los, ele e seu aliado interromperam com palavras lisonjeiras. Em seguida, o olhar do homem recaiu sobre a garota, que observava tudo atentamente. Ele a observou por alguns momentos, dando a entender que poderia reconsiderar a situação. Misha olhou de volta para ele, e o homem parecia achá-la interessante. Com isso, ele engoliu em seco e perguntou diretamente o que a jovem achava. Confiante, ela respondeu que ter um bárbaro no grupo era um bom sinal. Logo depois, a garota comentou que estava preocupada com seu parceiro de vigia, porque ele havia perdido sua arma. Bjorn riu, dizendo que havia perdido sua arma durante a luta, e Karen o consolou lembrando que ele ainda tinha seu próprio punho. O líder do grupo concordou com uma desculpa esfarrapada, refletindo sobre como era conveniente ser um bárbaro. Em resposta, Karen perguntou se seriam companheiros noturnos, e o outro admitiu que poderiam passar a noite juntos. Mais tarde, a jovem sussurrou para o guerreiro tribal enquanto fingia dormir, mas ele rapidamente lhe disse para ficar quieta. Ainda assim, ela perguntou se era realmente necessário fazer isso, recebendo em troca a promessa de um desejo em troca de sua paciência. Logo, um dos aventureiros começou a se aproximar furtivamente. Em seguida, os outros homens do grupo confirmaram o plano com acenos sutis entre si. Assim que notou o movimento, o bárbaro segurou seu parceiro, preparando-se para a emboscada. Enquanto isso, o aliado continuava deitado, imerso em um sono profundo. Foi então que o homem tribal notou dois indivíduos se aproximando dele, enquanto o outro se dirigia ao companheiro, planejando um ataque coordenado. De repente, ele se levantou com um bocejo alto, assustando aqueles que estavam se aproximando. Então ele perguntou se eles também tinham acordado com fome, e o líder ofereceu-lhes um pouco da carne seca que tinham. Quando o bárbaro se virou para pegar a comida, o inimigo se preparou para atacar, acreditando que aquele era o momento final. No entanto, ele foi atingido por um soco poderoso e preciso. O homem ficou atordoado com o impacto, e o bárbaro achou que tinha sido tolo por não ter atacado antes. Com ironia, ele perguntou se o oponente tinha deixado cair a arma por acidente, deixando-o ainda mais confuso. Logo depois, ele o criticou por cometer um erro tão básico, e o outro concordou nervosamente, pedindo desculpas. Quando ele começou a falar, o punho do guerreiro atingiu seu rosto, questionando se aquilo era realmente apenas um simples erro. Com o segundo inimigo assistindo, o bárbaro declarou que seu punho agiu por conta própria e perguntou se eles realmente achavam que eram tolos. Enquanto Karen demonstrava confusão, o outro aventureiro ordenou que Royce se apressasse. Em seguida, Royce sacou uma flecha e mirou diretamente no companheiro bárbaro. A reação veio rapidamente, mas a flecha ainda acertou seu braço. Logo, seu olhar fixou-se na flecha, examinando-a de perto. Karen então se levantou e, consumida pela fúria, exigiu saber o significado daquilo, deixando Royce apavorado. Quando o arqueiro tentou explicar, foi recebido com ainda mais raiva. Sem hesitação, o homem grande o agarrou pelo pescoço, exigindo que ele falasse, já que tinha boca para isso. Ao mesmo tempo, ele continuava pressionando para saber por que não estava sendo respondido. Em seguida, a senhora Chá desferiu um golpe limpo no aventureiro, que estava observando tudo de longe.
Quando o homem caiu, ela confessou que, a princípio, não tinha certeza do que estava acontecendo. Finalmente, ela confirmou ao seu aliado que eles realmente eram saqueadores, assim como ele havia dito. Assim ela relembrou a conversa anterior onde questionaram por que o bárbaro havia sido aceito no grupo. Embora ele achasse Karen suspeita, ele discordou, lembrando quantos bárbaros eles já haviam matado. Então ele começou a dizer que eles não eram diferentes, mas de repente parou de falar, tremendo de medo. Notando seu medo, o guerreiro olhou para ele e perguntou por que ele tinha parado de falar. Naquele momento, Bjorn o agarrou e disse para ele pensar de novo se achava que era uma piada. Logo após quebrar seu dedo, o bárbaro ordenou que ele continuasse falando. Através das lágrimas, o homem confessou que os via como monstros e que quem mata primeiro leva os despojos. Com fúria nos olhos, Karen mordeu o lábio e perguntou quem tinha dito isso. A mão do guerreiro tremia enquanto ele segurava sua arma. Ele apontou para Victor, que estava amarrado, mas disse apenas para ele continuar falando. O homem interrogado revelou que Victor também havia dito que a mulher fera era tão tola quanto os bárbaros. Ele continuou, dizendo que o outro homem via diferentes usos para ela e achava que ela era bonita. No entanto, antes que ele pudesse terminar o comentário ofensivo, a senhora Shah gritou para ele parar imediatamente. Com um movimento rápido, Bjorn arrancou o pergaminho de sua mão. Então, ele virou o pergaminho e mostrou à mulher besta, que olhou para o conteúdo com raiva. Bjorn perguntou quem havia dito o que estava escrito no pergaminho e o homem apontou para Brill. Com isso, a senhora Shah declarou furiosamente que mataria o homem ela mesma, e Bjorn permitiu que ela fizesse o que quisesse. A continuação do texto revelou que o comerciante planejava lidar com Karen por se sentir negligenciado. Enquanto o fogo ardia, estava claro que ele não tinha ideia de que estava prestes a morrer. Karen estava confusa com a situação, perguntando se ele havia cometido um erro. Ele rapidamente se virou para seu companheiro, filho de Thor, e perguntou o que deveria fazer. Em um instante, um golpe fatal e sangrento foi desferido. O guerreiro então matou Royce, cuja cabeça foi decepada dos ombros. Enquanto isso, a senhora Shah pisou e esmagou os ovos antes de matá-lo também. O último saqueador, Brill, implorou por sua vida e jurou que seria bom se lhe fosse dada uma segunda chance. Bjorn se agachou e perguntou se ele se tornaria um bom saqueador, deixando-o confuso. Enquanto o homem assentia desesperadamente, o bárbaro agarrou seu rosto, percebendo que ele nem entendia o que estava dizendo. Então ele afirmou que temia que houvesse apenas um caminho a seguir. Ele então concluiu que era tornando-se um bom saqueador. Logo depois, uma poção foi derramada sobre o braço cortado. Karen deliberadamente deixou uma cicatriz em seu corpo, já que sua tribo as vê como emblemas de honra para se tornar mais forte. Bjorn ofereceu os despojos a seu aliado, que inicialmente recusou, mas aceitou após alguma insistência. Com isso, ele pegou um grande martelo e agradeceu, dizendo que seria útil contra inimigos mais fortes. O outro perguntou se era tudo o que ele queria, mas ele recusou o resto, dizendo que era muito pequeno. Então, Bjorn decidiu escoltá-lo com segurança até o primeiro andar. Quando chegaram ao portal sul, Karen chamou-o pelo nome falso Bjorn, filho de Thor. O guerreiro então revelou seu verdadeiro nome, e o bárbaro ficou chocado ao descobrir que ele era o famoso Pequeno Vulcan. Muito feliz, ele prometeu vender os itens e comprar equipamentos que lhe conviessem. Logo depois, o bárbaro foi aconselhado a se tornar forte para ajudar os mais jovens, e ele prometeu fazer isso por seu povo. Enquanto caminhavam, Bjorn refletiu sobre como aqueles da mesma raça eram infelizmente os menos influentes no momento. Apesar de seu potencial individual, eles careciam de recursos e treinamento contra outros aventureiros que os caçavam. Por causa disso, muitos deles morreram muito cedo em suas jornadas. Ele então pensou que se mais novatos como Karen sobrevivessem aos primeiros desafios, as coisas poderiam mudar. Com o tempo, guerreiros mais experientes surgiriam para guiar a próxima geração. Assim, a influência dos bárbaros cresceria, o que beneficiaria a ele como um deles. Além disso, ele refletiu que os magos eram um exemplo de como o poder poderia levar à arrogância, mas ele decidiu plantar sementes para o futuro. Com isso em mente, ele aconselhou o jovem a sempre escolher uma equipe com pelo menos um aventureiro não humano. Após receber várias dicas, Karen agradeceu e elogiou a tática de esconder um machado com um sorriso. O choque do evento fez com que ele decidisse que, de agora em diante, ele só formaria companhias noturnas com humanos. Ele então jurou esmagar a cabeça de quem revelasse suas verdadeiras cores, mostrando um olhar enlouquecido. Em seguida, ele prometeu compartilhar a história para aconselhar outros guerreiros, deixando Bjorn constrangido. Ele então riu maniacamente, declarando que ninguém mexeria com o pequeno bárbaro. 2 dias depois, Bjorn e Miss Shaw estavam novamente caminhando pela Terra dos Mortos, no segundo andar. Não encontrando o Cavaleiro da Morte, ele sugeriu desistir, mas sua companheira pediu que ele não perdesse a esperança. Com isso, ele zombou da ideia de um Cavaleiro da Morte aparecer em uma pedra memorial no 7º dia. Ela disse que nem tudo o que está escrito é verdade e o convidou a sair mais, deixando seu amigo incerto de sua conclusão. A senhora Shaw hesitou constrangida, e ele apenas disse para esquecer e continuar andando. De repente, ele sentiu um arrepio, e a mulher chamou sua atenção em alerta.
Quando ele se virou, perguntou se ela também sentiu, e a Sra. Shaw confirmou o arrepio assim que uma aura de ressentimento enfraqueceu sua cura. Com isso, Bjorn mordeu o lábio e silenciosamente começou a contar até 6. A ferida não cicatrizou como deveria, confirmando para ele que um cavaleiro da morte estava por perto. Logo depois, ambos ouviram o som de passos apressados vindo de longe. A habilidade de ressentimento já estava ativa, significando que o monstro foi atacado no momento em que apareceu. Alguém já estava esperando para atacar, e Bjorn se perguntou se poderia ser outro jogador. Mesmo com a batalha em andamento, ele correu naquela direção enquanto dizia à sua companheira que ela logo veria seu plano. Ele logo se lançou no meio da luta entre o Cavaleiro da Morte e outro grupo de aventureiros. Em seguida, ele gritou enquanto preparava seu ataque surpresa. Com um único golpe, ele derrotou o inimigo e recebeu os pontos de experiência em vez do outro grupo. Então ele gritou para o grupo que estava ali para salvá-los, ativando seu modo bárbaro e racional. Os aventureiros, no entanto, apenas olharam para ele confusos e chocados com a interferência repentina. Como consequência da sua ação, a Sra. Shaw estava igualmente atordoada e sem palavras. Por causa disso, o grupo ficou furioso, perguntando se ele queria morrer enquanto tentava entender o motivo. Em outro lugar, um homem lembrou-se de ter visto aquele guerreiro no terceiro andar, reconhecendo-o como o pequeno Vulcan. A lembrança mostrou-o incentivando outros aventureiros a fugirem de Hriaxis, confirmando que ele era um jogador. Enquanto isso, 2 outros homens concluíram que estavam enganados, pois um herói não roubaria os despojos de uma batalha. Bjorn refletiu sobre a importância da reputação de um jogador, enquanto sua companheira não podia acreditar que realmente tinha funcionado. Nesse momento, um homem se aproximou, dizendo que foi o destino que os uniu, e se apresentou antes de perguntar seu nome. Este estranho estendeu a mão, apresentando-se como Hans Krisen, fazendo Bjorn hesitar por um momento. Ao ouvir o nome Hans Krisen, o guerreiro ficou surpreso e perguntou o que estava acontecendo. Logo depois, ele ordenou que o estranho parasse imediatamente. Então ele agarrou a Sra. Shaw, que insistiu que tinha que ir porque tinha assuntos importantes a resolver. Ela gritou com ele, mas o outro alertou que precisavam fugir rapidamente daquela combinação perigosa. Enquanto ela questionava o comportamento de seu companheiro, ele apenas pediu que ela corresse e prometeu explicar tudo depois. No primeiro dia de volta à Raftonia, o jovem chegou à cidade às 12 horas. Logo à frente, um pai e sua filha se abraçaram em uma reunião emocional. O recém-chegado então deu um amplo e exagerado sorriso de felicidade. Em seguida, ele caminhou em direção a um grupo de guerreiros. Outros bárbaros o reconheceram e perguntaram se ele era filho de Tarson. O jovem celebrou que todos estavam vivos, enquanto os outros ficaram chocados com a quantidade de equipamento em seus braços. Após negar que saqueou alguém, ele chamou todos para contar sua história do labirinto. Com isso, os parentes ficaram ofendidos e gritaram que eram guerreiros, não monstros. Logo mencionou Bjorn e foi elogiado como um grande guerreiro por ter lido as mentes dos saqueadores. Orgulhosamente, ele gritou que conseguiu todo o saque graças aos ensinamentos que recebeu, sendo aclamado pela multidão. Enquanto alguns homens comentavam que os bárbaros são barulhentos e irritantes, o guerreiro os ouviu. Por causa disso, ele gritou para que todos ouvissem, pois iria compartilhar os ensinamentos com eles. Ele então repetiu as palavras de seu mentor, dizendo que este era um grande primeiro passo para seu povo. De longe, o herói sorriu confiante, certo de que as coisas agora seriam diferentes para os bárbaros. No 9º dia à tarde, o grupo chegou ao Estuário Negro e entrou no caminho dos peregrinos no 3º andar. Enquanto caminhavam em direção ao portal, os companheiros juraram que ela nunca entraria no labirinto novamente sem um guia. Ela então sugeriu que se o nome Hans trouxesse tanto azar, talvez fosse melhor voltar, embora ela admitisse que era apenas uma teoria. Bjorn respondeu que, se a maldição fosse real, eles encontrariam problemas de qualquer forma, o que deixou seu amigo ainda mais preocupado. Com um leve sorriso, ele disse que não tinha certeza sobre a da alegria compartilhada ser dobrada. Mas ele afirmou que a tristeza compartilhada é metade da tristeza, fazendo Mzisha acusá-lo de querer que ela lidasse com a outra metade. O bárbaro então admitiu desajeitadamente que acabou dependendo dela sem perceber, o que a surpreendeu. Ela acabou oferecendo apoio emocional sempre que ele precisasse, mas logo ele revelou que tinha sido apenas uma brincadeira. Mzisha fez beicinho enquanto sua silhueta se afastava. Ela murmurou sobre o grito de guerra de seu companheiro e então correu atrás dele, gritando para que ele parasse. Ao ouvi-la, ele finalmente parou no meio da água. Ao chegar na área de descanso do Estuário Negro, os guerreiros disseram que chegaram bem a tempo antes que a água subisse. Enquanto a carregava, o companheiro disse que teve sorte que ela não queria se molhar, enquanto ouviam algumas vozes à distância. De repente, uma voz pediu silêncio, e quando se aproximaram, Mzisha reconheceu quem estava falando. Ela então gritou o nome de Ricarod ao encontrá-lo com Hotmiller e Duaki ao redor de uma fogueira. Depois de se juntar ao grupo, Ricarod perguntou sobre o trabalho, e o outro explicou que o solicitante já havia retornado. Ele então questionou a presença dos três, pois achava que eles ficariam apenas no 2º andar.
Haikarod respondeu que eles já haviam cuidado do trabalho e agora estavam a caminho de outra missão. A missão adicional era obter o olho do feiticeiro sapo, que foi concluída em menos de 3 dias. Duvak comemorou que a magia funcionou e disse que Misha era o amuleto de sorte do grupo. No entanto, Charlotte discorda, afirmando que, na sua opinião, é Bjorn quem está trazendo sorte para a equipe. Mesmo assim, o guerreiro nega ser o amuleto de sorte e sugere que, já que terminaram, devem seguir para o 4º andar. O grupo concorda que parar seria um desperdício e decide dissecar a criatura antes de partir. Após 3 dias de corrida, eles chegam a uma área especial onde se aplica o efeito da Floresta das Bruxas. Eles cruzam o portal apenas 3 horas antes do fechamento do 3º andar. Bjorn parabeniza Miller pelo ótimo trabalho enquanto o aliado recupera o fôlego. Em frente a um portal brilhante, um dos aventureiros lhes diz para entrarem imediatamente. Sem hesitar, o líder passa pelo portal de luz. Enquanto está sendo transportado, ele se assusta ao ouvir uma voz familiar chamando seu nome. Imediatamente, ele reconhece a voz enquanto continua sendo puxado através do portal. O grupo então chega à Torre do Céu no 4º andar e Bjorn comenta como a voz soava familiar. Enquanto se pergunta se poderia ter sido Erwin, um grito o apressa, fazendo-o perceber o perigo iminente. Após se desculpar por estar distraído, o grupo se encontra enfrentando uma combinação letal de orcs feiticeiros, golems de pedra, armaduras vivas e um Dullahan. Com um grito de guerra, o guerreiro avança com seu escudo para proteger todos. Em resposta, o inimigo lança uma esfera mágica em direção a eles. O ataque atinge diretamente o escudo do líder. O feitiço se despedaça completamente ao colidir com sua defesa. O Dullahan então avança e desfere um soco poderoso no escudo, forçando o anão a recuar com o impacto. Charlotte grita para a equipe não baixar a guarda enquanto recebe um golpe direto. Enquanto o golem de pedra cai derrotado, Duvak pergunta a Misha o que ela achou do feitiço dele, e Charlotte fica impressionado com a facilidade da luta. Após concluir o teste, 4 portais de cores diferentes se abrem diante do grupo. De pé no meio do salão em ruínas, todos se perguntam qual caminho devem escolher. Enquanto 2 membros sugerem ascender o mais rápido possível, Bjorn decide que a sabedoria é a melhor escolha. Eles então escolhem a escada da sabedoria, e Miller alerta a todos para não ficarem muito para trás. O bárbaro nota um símbolo e se pergunta se as coisas teriam sido diferentes se tivessem escolhido outro caminho. De repente, um crânio vermelho fantasmagórico aparece acima dele enquanto ele está deitado no chão. Ele logo se apoia no chão. Enquanto ele tenta se levantar, o corpo de Misha cai ao lado dele. Olhando ao redor, ele vê Miller, Duvak e Charlotte também derrotados. Com os olhos arregalados de horror, ele percebe que tudo isso poderia ter sido evitado. Após decidir usar a escada da sabedoria, eles haviam subido do andar inferior. Logo depois, o grupo usou as escadas da coragem e sabedoria para chegar ao 12º andar. Foi então que encontraram um troll, um dos piores monstros de nível 5. Aterrorizada, Misha se pergunta por que uma criatura assim estaria ali. O guerreiro também fica irritado ao perceber que aquele monstro irritante estava dentro da torre. Ele acha que as chances de encontrá-lo eram incrivelmente baixas, já que geralmente só aparecem em andares muito mais altos. A aparição de um monstro-chefe no 12º andar o deixa perplexo. De repente, ele tem uma visão de Hans e questiona que tipo de rancor ele guarda. Com um grito repentino, ele ordena que todos acordem e fiquem atentos. Todo o grupo fica surpreso com sua ordem inesperada. Em seguida, ele ativa a habilidade Fúria Selvagem e declara que é hora de agir, não de reclamar. A criatura solta um grito agudo em resposta ao seu ataque. Seu escudo bate no troll, empurrando-o para trás com a força do impacto. Ele luta para manter sua postura e quase perde a aderência do escudo. Enquanto a criatura ruge, Gerard corre para ajudá-lo na luta. Ele usa contrapeso para absorver o dano e manter sua posição. Mesmo assim, ele sente a força total do golpe. Seu companheiro então usa Restauração de Emergência, e Bjorn o repreende por não ter um novo escudo. Ele então ataca o troll com um golpe de sua arma. Percebendo que não está causando dano, ele grita, perguntando se o feitiço está pronto. Enquanto Miller dispara, Duvak responde que sua lança de gelo está quase pronta. Finalmente, o feitiço é lançado em direção ao monstro. O troll se prepara para interceptar o ataque com um soco. Com um rugido, a criatura esmaga a lança de gelo antes que possa acertar. O mago fica chocado, incapaz de acreditar que seu ataque foi anulado tão facilmente. Logo depois, Misha grita para não desistirem e avança na luta. Após vários cortes, ela percebe que a pele do monstro é muito resistente. Duvak entra em pânico, insistindo que precisam fugir imediatamente. Com um poderoso golpe de escudo no chão, o bárbaro o repreende e manda focar. Em seguida, ele questiona para onde exatamente eles poderiam correr naquela situação.
Ele se lembra que da última vez que lutou contra um monstro de nível 5, teve a ajuda de um mago poderoso. Naquela luta, eles usaram magia solar e até um item sagrado capaz de matar um Cavaleiro da Morte. Apesar de toda a potência de fogo combinada, o resultado não foi o que eles esperavam. Mesmo com o ataque, o vampiro não morreu e sua defesa nem era conhecida por ser forte. Ele então pensa que um troll, por outro lado, tem habilidades regenerativas e defensivas incríveis. Com isso em mente, ele avisa a todos que a batalha será longa e exaustiva. Passam-se 15 minutos na luta, mas para o grupo, pareceu uma hora inteira. Duak canaliza toda a sua mana para lançar uma série de maldições no inimigo. Enquanto isso, os dois na linha de frente seguram o avanço, absorvendo o máximo de dano possível. Ao mesmo tempo, Hotmiller dispara para distrair a atenção do troll. Finalmente, Misha avança gritando, pronta para atacar. Seguindo as instruções, ela aproveita a oportunidade para atacar repetidamente um único ponto. A criatura ruge de dor e fúria com a barragem concentrada de golpes. De repente, o troll avança em direção a Duak, que é avisado com gritos. Rapidamente, Hotmiller o tira do caminho, mal escapando do golpe. Percebendo o perigo, o bárbaro ativa a Fúria Selvagem e avança com Hikrod. Em seguida, os dois bloqueiam juntos um golpe esmagador da criatura. Com isso, o mago cai no chão, exausto e ofegante, sendo chamado em desespero. Logo, o líder pergunta quanto mana ele ainda tem, e Duak responde que só tem o suficiente para mais 3 minutos. Ele então grita uma sugestão para parar de usar a maldição de lentidão. O outro calcula que dessa forma seu mana duraria cerca de 7 minutos. Com isso, é dada a ordem para remover a lentidão do padrão de ataque juntamente com a declaração do novo limite de tempo. Mesmo entendendo o plano, Misha ataca e reclama que não está causando dano suficiente. O guerreiro então ordena a Hikrod que segure o monstro sozinho, e ele pergunta o que pretende fazer. Ele logo pega uma massa, explicando que não há nada melhor para quebrar algo. A arma é então envolta em energia destrutiva. Para contra-atacar, o Troll ativa a Febre de Batalha, que aumenta seus atributos e o torna imune à dor. Ele imediatamente ataca o principal inimigo, acertando seu braço com o golpe. O bárbaro grita e se prepara para o próximo ataque. Logo depois, ele golpeia o braço da criatura com a massa. Então ele desferiu uma série de golpes poderosos no mesmo local. O golpe final é forte o suficiente para quebrar o osso do monstro. Depois de quebrar o braço da criatura, ele imediatamente chama por Misha. Com um golpe rápido, ela avança e separa o membro ferido do corpo do Troll. O braço cortado da criatura cai pesadamente no chão. Em resposta, o inimigo ativa a hiperregeneração para curar a lesão. O guerreiro está irritado, mas sabe que a regeneração completa levará pelo menos 2 minutos. Ele então percebe que a habilidade não pode ser usada novamente durante esse tempo. Vendo a oportunidade, ele ativa a habilidade de gigantificação em seu corpo. Hikrod se vira, completamente surpreso pela transformação repentina. Agora em tamanho gigante, o bárbaro declara que finalmente pode matar aquele monstro. Assim, Bjorn imobiliza o Troll apertando seu pescoço. Em seguida, ele grita o nome de Misha. Então ele a instrui a mirar nos olhos da criatura, usando a lâmina com seu sangue. Com um grito de guerra, o jovem guerreiro atinge o Troll repetidas vezes. Logo, o monstro se debate violentamente, continuando seus ataques. Enquanto Duak e Hotmiller assistem, o guerreiro grita para seu aliado segurar firme e continuar atacando. Misha range os dentes, mantendo a pressão com seus golpes constantes. De repente, ela grita de frustração ao perceber que suas lâminas estão presas no crânio. Ao ouvir o som, o lutador se pergunta se ela já alcançou o cérebro do monstro. Ele percebe que a dificuldade em perfurar o crânio deve ser devido a esse ingrediente especial. Por causa disso, ele a encoraja a continuar tentando, já que precisam destruir o cérebro, e Hikrod observa em apoio. O Troll ruge de agonia com o olho perfurado e sangrando. Com um salto, o monstro cego avança em direção a Duak. Nesse momento, Hotmiller o alerta de que eles precisam sair dali. Enquanto o outro está chocado por ser o alvo. Enquanto a criatura persegue o jovem, que corre desesperadamente, Misha permanece em sua cabeça. Bjorn fica surpreso com a precisão do monstro e suspeita que ele possa detectar mana. Seja qual for o motivo, o Troll ruge e continua a perseguição implacável contra eles. Com isso, ele lamenta que a situação piorou justamente quando a luta parecia ganha. Determinado a parar isso, Hikrod se posiciona na frente para bloquear o avanço do monstro. Logo depois, ele é atingido diretamente pelo ataque violento da criatura. O mago tosse sangue, e Bjorn percebe que sua mana acabou no pior momento possível. Após o impacto, o corpo cai no chão, e Misha chama o guerreiro, chocada com a cena. Bjorn então grita para ela não se preocupar com ele e se concentrar em derrotar o monstro. Determinada, a jovem grita e retoma o ataque à cabeça do Troll com toda a sua força. Seus golpes perfuram repetidamente a criatura. Logo abaixo, uma mão tenta alcançar Duak.
Em seguida, deitado no chão, o guerreiro vê seu companheiro também ferido à sua frente. Nesse momento, as maldições lançadas por Duak sobre o Troll são desfeitas. Percebendo a mudança, Misha pausa seus ataques por um breve momento. Bjorn grita desesperadamente para ela continuar atacando sem hesitação. Com isso, suas lâminas brilham com intensa energia de gelo. Ela então perfura a cabeça do Troll com um golpe final poderoso. Logo depois, Misha usa esmagamento de gelo, gritando para o monstro finalmente morrer. Com o rosto coberto de sangue, a lutadora continua gritando para a criatura morrer de uma vez. Finalmente, a cabeça do Troll é completamente esmagada sob a força de seus ataques. Logo, a duração do aumento expira, e Bjorn cai no chão, retornando ao seu tamanho normal. O Troll ainda se contorce por um momento antes de ficar completamente imóvel. De joelhos e exausto, o guerreiro olha para o corpo de seu aliado no chão. O monstro finalmente para de se mover e a longa batalha chega ao fim. Uma notificação confirma a derrota do Troll, concedendo a ele 5 pontos de experiência. Como recompensa, o grupo recebe apenas uma pedra de mana sem itens raros. Exaustos, os dois cambaleiam, e ela chama preocupada por Hotmiller e Duak. Assim, Bjorn entra em pânico ao perceber que nada disso era um sonho e reflete sobre sua decisão. Logo depois, ele se lembra da cena de Duak sendo arremessado por causa de sua escolha. Enquanto isso, Misha grita desesperadamente, tentando acordar Hotmiller e Rickarud enquanto ele pede que ela pare. Quando o guerreiro se aproxima, o clérigo o acalma e pede que ele verifique Duak. Na verdade, o verdadeiro problema era o lançador, que estava imóvel no chão, deixando-os em choque. Desesperada, a garota grita que o companheiro deles não está respirando, e Bjorn ordena que ela se afaste. Então, ele derrama uma poção na boca de Duak como uma medida de emergência temporária. O aventureiro reflete sobre a gravidade de seus ferimentos, incluindo a coluna e órgãos internos danificados. Com um soco no chão, ele se enfurece com a situação e sua falta de recursos. Logo depois, ele se arrepende de ter usado sua melhor poção de cura no passado.